Seminario Internacional. Asedios Fenomenológicos y Hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Muchas gracias por la invitación para poder compartir un poco de mi experiencia. Agradezco a José Rafael por la invitación y estoy muy contenta de poder estar con ustedes hablando un poco sobre la realidad que vivimos en Brasil, ¿no? Espero que ustedes possam compreender um pouco o acento, ¿no? La mezcla de português e espanhol, porque eu vou falar um pouco em portunhol, como dizemos em Brasil, ¿no? Bueno, no sé si logran mirar la projeción. Yo voy a seguir un poco para seguir el tiempo, ¿no? Determinado para no ocupar mucho tiempo. Este seminario, ¿no? Que tiene como tema general la enseñanza de filosofía en contextos rurales o desde los territorios. Yo pensé en hablar sobre este tema, el territorio filosófico como un campo de germinación del pensamiento, ¿no? A partir de este tema, yo quiero pensar dos cosas: el territorio desde donde se enseña la filosofía, ¿no? Que es la experiencia filosófica de la enseñanza, y la filosofía misma como un territorio, ¿no? Para poder pensar estas dos cuestiones, yo quiero compartir también una experiencia que yo tengo de enseñanza junto a los pueblos indígenas en Brasil. Algunas cuestiones iniciales para pensarmos en conjunto en este momento. Primeramente, ¿qué significa enseñar filosofía? ¿Qué entendemos por territorio? ¿Cómo el territorio donde se enseña permite revisar, repensar o incluso descolonizar lo que se enseña y cómo se enseña? Y por último, ¿qué significa pensar la propia filosofía como un territorio? Entonces son algunas cuestiones, como nos dice Blanchot, Maurice Blanchot, la experiencia filosófica empieza siempre con una pregunta, ¿no? Y la pregunta es el deseo del pensamiento. Entonces, cuando nos ponemos cuestiones, ponemos el pensamiento en deseo, ¿no? Un deseo constante. Bueno, yo quiero pensar la filosofía como un campo que es un campo siempre en disputa, ¿no? La propia definición de filosofía es una cuestión que está en disputa. ¿Lo que es filosofía? ¿Están entendiendo? Hay una interferencia de... ¿Puedo continuar? ¿Está tranquilo? Qué pena. Nasli, por favor, ¿podría cerrar el micrófono? Sí, gracias. Entonces, continuando, ¿no? La filosofía es un campo en disputa. La cuestión que es la filosofía permanece y forma parte del ejercicio mismo de lo que es filosofía. Entonces, es como si para hacer filosofía entramos en un territorio que es un territorio también incierto. Tenemos que, para hacer filosofía, preguntar sobre lo que es la filosofía. A cuestión del sentido de la filosofía permanece, por tanto, abierta en negociación. Con eso, quiero decir que la pregunta que siempre moviliza la reflexión filosófica no se dirige solo
hacia lo que está fuera del pensamiento, fuera de la filosofía, sino también hacia la filosofía misma. Por eso, seguimos preguntándonos si existe la filosofía latinoamericana, si existe la filosofía indígena. Son preguntas que aún hacemos, ¿no? En Brasil es muy presente el cuestionamiento si hay una filosofía latinoamericana, si hay una filosofía indígena, una filosofía feminista, una filosofía que se llama intercultural, o mesmo una filosofía brasileña. Entre tantas otras filosofías que siempre tienen que empezar por justificarse en constante movimiento de autodefensa, ¿no? Hay cuestionamientos en Brasil si nosotros tenemos una filosofía brasileña, ¿no? ¿Por qué no podríamos decir filosofía sin más, como comenta Leopoldo Serra? Porque tenemos que siempre hacer adjetivaciones, ¿no? La adjetivación de estas innumerables filosofías marca el territorio desde el que se piensa la filosofía. En otras palabras, estos territorios son lugares de habla, donde lo invisible y inaudible en la historia occidental de la filosofía necesita afirmarse y afirmar formas de hacer la experiencia filosófica y la existencia misma. Por tanto, el territorio como cuerpo y el territorio como nación, como pueblo, adquieren dimensiones importantes para el sentido de la filosofía que quiero subrayar aquí. O sea, el territorio como cuerpo. ¿Quién hace filosofía? ¿Cuál es el cuerpo que hace la filosofía? Y en qué territorio nación, en qué territorio pueblo ese cuerpo habla, ¿no? Estas cuestiones no son cuestiones invisibles, yo quiero decir, son cuestiones fundamentales para pensarmos el sentido de la filosofía. Por lo tanto, borrar un pensamiento o la posibilidad de su existencia es borrar a los sujetos que producen estos pensamientos. Cuando se apaga un pensamiento, cuando se dice que ese pensamiento no tiene importancia, se hace también la producción de una insignificancia del sujeto que hace ese pensamiento, ¿no? Como dice Sueli Carneiro, que es una filósofa brasileña, una filósofa negra brasileña, esto significa epistemicidio, ¿no? ¿Qué es el epistemicidio para Sueli Carneiro, filósofa brasileña? El epistemicidio mata la racionalidad del subrogado o la secuestra, mutila la capacidad de aprender. Y yo complementaría la capacidad de existir. Un importante intelectual indígena en Brasil del pueblo Krenak, que escreveu un libro muy interesante que se llama El futuro es ancestral, nos dice: tenemos que reforestar nuestra imaginación. Entonces, quién sabe, podríamos acercarnos a una poética de la urbanidad que restablezca la fuerza de la vida en lugar de repetir a griegos romanos, ¿no? Krenak nos pone el siguiente desafío, ¿no? No quedarnos repitiendo el pensamiento griego, pero buscarmos en nuestra América profunda nuestro propio pensar y con eso la experiencia de este pensar. El acto de filosofar es también el acto de descubrir nuestra propia voz. Por eso es importante reflexionar. ¿Por qué pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿A quién dirigimos nuestros pensamientos? ¿Y desde qué contextos reflexionamos? ¿Y cómo dialoga todo esto con los problemas de nuestro tiempo? Para ello,
quiero compartir un poco, na segunda parte de mi habla, sobre uma experiência de diálogo que he tenido com os pueblos indígenas em Brasil e como isto ha provocado em mim e mis companheiros da universidade novos exercícios filosóficos. Então, eu vou falar um pouco dessa experiência, compartilhar a experiência que tenho junto aos pueblos indígenas. Trabalho em la universidade, em la área de filosofia de la educação, como foi em princípio mencionado. Assim que a educação também ha sido mi território, onde busco fazer o exercício filosófico. Unir filosofia e educação se ha convertido para mim em uma forma possível de reconstruir mundos e humanidades. O pensamento não pode separar-se da ação. O pensamento não é um mero pensamento. O pensamento impulsiona e provoca a ação. É uma praxis. Por isso, temos que perguntar-nos que ações provocam nossos pensamentos e como afetam a la realidade concreta, como nos diria um importante intelectual brasileiro, educador Paulo Freire. Bueno, eu vou recuperar um pouco de história, então, para, não sei se vocês conhecem a história de Brasil, não? Um pouco dessa história, né? Uma história da conquista que inicia em 1500, não? A história da conquista da América, da conquista do Brasil, não? Nós teníamos nesse momento cerca de 1.700 povos indígenas, com uma população estimada de 5 milhões de pessoas. Essa era a realidade estimada da população indígena no período da conquista. Recentemente, em um censo de 22, em Brasil, põe uma outra realidade. Não? Hoje, os povos indígenas representam 0,83% da população total do país. Há neste tempo, desde o 1500, passado um genocídio intenso dos povos indígenas. Segundo os dados do Censo Demográfico em Brasil, hoje Brasil tem 305 povos indígenas, 274 línguas. No, mesmo com com todo esse processo de genocídio, os povos indígenas han resistido, não? Resistem a este processo. E hoje quero falar um pouco do momento atual, não? Dos povos indígenas em Brasil. Há um hito importante que é a década de 70, não? Que marcou início de uma reação articulada dos povos indígenas em assembleias indígenas regionais, nacionais e a aparição de diversas organizações indígenas. A Constituição de 1988 representou um momento muito significativo para as lutas dos povos indígenas em Brasil. Acá mostro uma imagem de los povos indígenas ocupando a Assembleia, o Congresso Nacional, para que a Carta da Constituição pudesse representar esses povos indígenas. Foi um momento muito significativo de organização. Esta Constituição é a Constituição vigente até hoje. Não? Em seu artículo 231, tem um ponto muito importante, que esta Constituição garante os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, e a União a responsabilidade de delimitar, proteger e fazer respeitar seus bens, ou seja, os direitos sobre a terra, não? E que é responsabilidade da União, do governo, garantir as terras e a demarcação das terras indígenas. Outro artículo importante é que esta Constituição garante o uso das línguas maternas, seus próprios processos de aprendizagem, e o Estado é responsável de proteger as manifestações das culturas indígenas. Ou seja, o direito à língua com um direito dos povos indígenas.
línguas que estavam em processo de extinção passam a ser recuperadas, não? Reanimadas. A luta, portanto, nesse momento, por uma escola especializada, diferenciada e intercultural, assim como uma universidade também especializada, diferenciada e intercultural, passa a ser uma bandeira de luta importante para os povos indígenas. Os povos indígenas entendem que as escolas e as universidades são territórios, são espaços importantes para a organização política. Ocupar e descolonizar esses territórios se convertem em parte da luta. Eu trago aqui algumas imagens do projeto que eu hago parte e que eu vou falar um pouco mais, não? A partir de agora. Esta é uma jovem liderança guarani, Vera Tupã. Vera Tupã habla que antes nossas armas eram arcos e flechas, agora nossas armas são bolígrafos. Então, a educação e a educação escolar, a educação universitária transforma-se em um território importante para os povos indígenas. Importante, contudo, que se hace cambios nesses territórios. Não? A educação passa a ser um território de luta e a educação assume um sentido mais amplo. Não é somente a educação escolar, pero a educação como algo que faz parte do cotidiano dos povos indígenas. A primeira coisa que os povos indígenas põem é que o movimento indígena é por si só um movimento educador, um movimento formador. As lutas formam os povos indígenas. A educação está mais allá da escola. A educação não é a escola. A escola é uma instituição colonizadora. Para que essa escola se transforme e hace cambios, é necessário compreender que a educação é algo mais allá da escola. A educação ocorre em lo bosque, em la casa de oração, ao redor de la fogata, com os sábios de la comunidade. A escola indígena necessita descolonizar-se para ser um espaço, um território de diálogo constante com a vida da comunidade e seus saberes. Os indígenas chegam à universidade, quando passam por la escola indígena, chegam à universidade e chegam carregando, portando esses saberes dessa escola e dessa comunidade. E provocam cambios, porque traem seus próprios conhecimentos e formas de vida. Aqui queria resgatar uma palavra guarani que é muito importante para entender essa complexidade do território que é o corpo, do território que é a terra, do território que é a universidade e a escola, que é a palavra tecoá. Para o pueblo guarani, os conceitos de espaço e tempo estão interconectados. Tecoá, no el território, tem um valor espiritual e material. O território não é só físico, o território também é espiritual. Se associa a uma noção de mundo, de um lugar místico, de uma terra sem males, como falam os guarani. O território não é uma propriedade privada, não se vende o território, não se consome o território, se vive o território. Não é só um espaço físico. O tecoá permite realizar la tecó, ou seja, a forma de ser guarani. Não há tecó, não há um ser e uma forma de estar guarani sem tecoá, sem este território. Então, essa é uma questão importante quando falamos de território. Me cerco de los pueblos indígenas a través, entonces, desse projeto que se chama Saberes Indígenas em la Escuela. É um projeto que inicia em 2012 e aqui
trago las imágenes de los sabios que hacen parte del proyecto, ¿no? Sabios, trabajamos con la población guaraní, Mimbiá guaraní, y con la población indígena del sur de Brasil, donde yo trabajo, ¿no? En el sur de Brasil, que é a população caigangue, com esses dois pueblos que têm escolas em seus territórios. Neste projeto se passa um encontro entre os pueblos indígenas e a universidade, os pueblos indígenas Mimbiá, Guarani e Caigangue. Há uma experiência de aprendizagem que é mútua, não? A experiência que se dá dentro do território indígena. Nós vamos para a comunidade indígena, para a aldeia, quedando-nos na comunidade por 4 ou 5 dias, não? E os indígenas vão para o território da universidade. Então, há aí um movimento que é interepistêmico, que se passa nesses interespaços da universidade e da comunidade. Este é muito importante para compreender os processos de aprendizagem. Não há um processo de uma única via, não é interespaços, interepistêmico, não? E isso é uma questão muito importante para compreender que conhecimentos produzimos dentro desses espaços. O Rio Grande do Sul conta, não, é a província onde vivo, não, com 4 pueblos indígenas, para saberem como na informação, não? O pueblo Caigangue, Mimbiá, Guarani, Xoclém e Charrua. O que hacemos neste projeto? Reunimos a los maestros indígenas, líderes espirituales e políticos da comunidade, a los ancianos, para debatir os retos e as ações necessárias para que a escola indígena salga de papel desta lei da Constituição que falava antes, não? E se haga uma realidade concreta. Eu penso que nesse momento hacemos 2 coisas, uma filosofia e uma pedagogia que chamamos a pedagogia e a filosofia da alternância. O tempo e espaço do comunitário e o tempo e espaço do universitário. Então, a escola e a universidade, não? Como espaços de diálogo. Uma filosofia de lo entre espaços. Eu chamaria como uma filosofia de los entre espaços. É uma filosofia intercultural, não? Quando se hace essa filosofia ou se busca fazer essa filosofia entre esses espaços, eu creio que produzimos uma filosofia que é intercultural. Algumas perguntas e temas que são permanentes dentro desses encontros que hacemos. Não? Perguntas que os pueblos indígenas fazem e perguntas que nós hacemos, não? Em diálogo com os pueblos indígenas. Como descolonizar a escola e a universidade? Não? Que significa, e quando perguntamos como descolonizar a escola e a universidade, perguntamos também como descolonizar a maneira que ensinamos, porque dentro da escola e da universidade há uma maneira, metodologias que são colonizadoras, não? Então, como também descolonizar essas metodologias? Que significa uma escola indígena? Como deve ser sua organização e suas metodologias de ensinança e de aprendizagem? A relação entre a escola e a comunidade. Os sábios indígenas são maestros e bibliotecas vivas da comunidade. Isso é algo muito importante. Os maestros são os cofá, o tujá, não? Cofá para Caigangue, tujá para Guarani, não? São os maiores da comunidade, são os sábios, anciões da comunidade. Estas são as referências não teóricas, são as referências da oralidade, não? Os calendários e saberes indígenas, em diálogo com o conhecimento científico ocidental. Não é para
borrar este conocimiento científico occidental, pero para poner en diálogo este conocimiento. ¿Cómo es posible poner en diálogo dos tradiciones? Porque hay una tradición en el pensamiento occidental y hay una tradición en los saberes indígenas. ¿Cómo poner en diálogo essas duas tradiciones? E o bilinguismo, não? Que língua hablamos quando hacemos um diálogo intercultural? Não? Que língua hablamos? Não? O bilinguismo e o processo de tradução constante é algo importante neste diálogo. Aqui os sábios guiam o projeto todo o momento, não? E os sábios de seus rituais, não? E a oralidade é algo fundamental nesse processo de aprendizagem. Como nos diz Raul Fournet Bittencourt, um pensador importante da filosofia intercultural, não destaca um pensamento, uma cita, não? Las cosmovisiones se mueven em outro horizonte e contribuem a fundar uma certa singularidade em suas respectivas culturas, que em parte tem que ver com a dimensão da oralidade, já que é a expressão de culturas que han conservado uma certa experiência vital coletiva, sabedoria originária que se transmite como sapiência integral e que não é individual, que não está ligada a um sujeito que detenta o saber, que la aprende, sino que a coletividade é a que la sostiene como numa memória de todo o comum que é indispensável recordar para organizar a vida material. Raul Fournet Bittencourt destaca, então, a oralidade, a experiência coletiva, a memória como questões fundamentais da filosofia intercultural e que os povos indígenas, mais do que nunca, nos ensinam como ser oralidade, como resgatar a oralidade, a experiência coletiva e a importância da memória. Não? Acá algumas imagens desse momento, não? De cambios, de trocas que hacemos com os povos indígenas. Não? São os que guiam nossos passos. E os rituais são momentos importantes do encontro que hacemos, porque o ritual prepara o corpo e o espírito para a experiência de escuchar e pronunciar a palavra. No, a experiência de ensinança coletiva é necessário se preparar para essa experiência. Os encontros são nossas semillas, no? Em la universidade, em la comunidade, semillas que plantamos, não? Promover cambios em la universidade, em esta relação, e em esta relação os povos indígenas aprendem novas ferramentas que necessitam para lutar, compreender melhor o mundo branco para defender-se deste mundo branco. Hacemos dentro desse projeto a produção de materiais, uma demanda dos povos indígenas, não? Essa produção de materiais didáticos pedagógicos que vão ser utilizados na escola. É uma produção coletiva na própria língua indígena. Os professores são os autores dessas publicações, ensinam seus conhecimentos desde a perspectiva de suas comunidades. E desta maneira se opõe à história contada nos livros de texto que sempre apresentam uma visão colonizadora da história. Algumas imagens dessa produção, não? Dos trabalhos que os indígenas fazem, sempre com dibujos, não? E desta maneira a vida se alimenta do coletivo. E hacemos ele alimenta também de maneira coletiva nos encontros. Ele alimenta o sonho da comunidade de decidir e viver seus próprios processos educativos. Este é um momento que compartimos as publicações dentro da universidade com a comunidade acadêmica. Em la produção de conhecimento, o povo indígena se converte em uma flecha, mirando o passado, vive em el presente, imaginando o futuro.
el tiempo es siempre circular. Y para concluir, yo creo que essa experiência nos faz pensar a importância do pensar em viver, né? Pensar em viver essa experiência, pensar e viver. Não são coisas dicotômicas, não opostas. Essa experiência, como na experiência filosófica, é importante porque nos permite outras percepções da filosofia que sempre han sido negadas por la tradição ocidental. Os pueblos indígenas nos ensinam que a filosofia está ligada à vida e suas formas de ser e estar, como nos habla Rodolfo Kusch. Ou seja, a filosofia está em la vida e a vida está também em la filosofia. E nesta relação com os pueblos indígenas, vamos aprendendo novas maneiras de pensar, né? Novas lógicas que para nós outros é estranha, não? E temos que aprender. Então, são processos importantes e que vivemos dentro desse projeto. Bueno, com isso eu concluo para não tomar muito tempo. Muitas graças, muito obrigada a Baeté e a Mahatma Vitam. Graças. Muchas gracias, estimada Macari. Entonces, vamos a abrir un espacio para algunas preguntas, comentarios del público. Buenos días, don Macari. Me encanta su interpretación y la investigación que está siguiendo del pueblo guaraní y las ancestralidades. Es importante Perdón, para... está un poco bajo, no logro escuchar bien. ¿Puede hablar? Por ahí es cierto. Bueno, entonces decía que es muy importante su investigación. Eso me corrobora ciertas situaciones que he pasado con pueblos indígenas, ancestrales y con negritudes que estoy en ese momento. Pero me surge una pregunta, de pronto está condensa con otra. La pregunta es, ¿qué influencia ha tenido la cultura guaraní con los quichuas, con los quechuas? Porque se sabe que ellos también fueron un pueblo aguerrido y estuvieron bordeando la zona guaraní. Y esos grupos conexos que se dieron al traste con los que vivían alrededor y frontera colombiana, y se ha tenido en cuenta como para que se piense hoy en día, sobre todo aquí se tuvo la idea en los años 70 y en los 90, incluso hasta hace poco, que estuve con un grupo indígena, NASA, pensar una cultura indígena por excelencia, volver a rescatar esos valores, esa oralidad, esa tulpa, es decir, esas tres piedras que conforman el fogón. ¿Sí? Entonces, mi pregunta completa es, ¿se ha tenido en cuenta los aspectos ajenos para poder que la cultura guaraní se mantenga o al menos se fortalezca? Muchas gracias. Gracias, José, que hace la pregunta. Sí, no vi la persona que ha hecho la pregunta. Gracias por la pregunta. No sé si comprendí bien porque el volumen está un poco bajo, pero sí, vamos a ver si logro hacer la interlocución, ¿no? Primeramente, es muy interesante cuando pensamos, ¿no?
la diversidad, ¿no? de perspectivas, de modos de ser y estar de los pueblos indígenas. En Brasil, hablaba que tenemos 305 pueblos indígenas actualmente, ¿no? Cada pueblo indígena tiene su manera, su lengua, su cosmología, su pensamiento, su modo de estar y vivir en la comunidad, ¿no? Políticamente, los pueblos indígenas en Brasil utilizan y aceptan, ¿no?, la denominación de indígenas, pero cada vez más afirman la necesidad de desconstruir esta palabra indígena, que es una palabra colonizadora, ¿no?, que tiene una historia dentro del proceso de colonización, de la conquista, y prefieren utilizar en su propio nombre el nombre de su pueblo. Entonces, hablaba de Ayrton Krenak, ¿no? Krenak, el pueblo, es del pueblo Krenak, ¿no? Bruno Ferreira Caigang, ¿no? Entonces, Yarsen Baniwa, ¿no?, que es del pueblo Baniwa. Entonces, es una estrategia para afirmación de su propia identidad en cuanto pueblo, ¿no?, que tiene su propia cosmología y su lengua, ¿no? Entonces, pero políticamente, los pueblos indígenas en Brasil, para hacer la lucha por la educación, por la salud, ¿no?, por el derecho a la tierra, para se organizar políticamente, aceptan la palabra indígena y hablan de otros pueblos indígenas como parentes, ¿no? Entonces, cuando van a hablar con otro pueblo indígena, un guaraní va a hablar con caigangue y dice mi parente, ¿no? Es como si fuese una gran familia. Entonces, no sabería decir con precisión, ¿no?, la relación que se constituye de proximidad, de acercamiento entre los quechuas y los pueblos guaraní, ¿no?, que hay también diferencias entre los guaraní, ¿no? Trabajamos acá en sur de Brasil con el pueblo Miriá guaraní, ¿no? Hay el pueblo de Ñandeva, guaraní, hay Kaiowá, guaraní, ¿no? Entonces, dentro de los pueblos guaraní hay también diferenciaciones, ¿no? Y que esas diferenciaciones también perpasan la lengua, ¿no? La lengua no solo como una manera de hablar, ¿no? La lengua como una manera de organizar el pensamiento y la vida, ¿no? Entonces la lengua tiene una corporeidad, ¿no? Es muy importante de marcar. Entonces, no sé exactamente la cercanía que hay, ¿no? El diálogo, ¿no? Pero el pueblo guaraní, esa es una cosa interesante también de pensar, ¿no? Las fronteras, ¿no? Las fronteras, los cambios con los pueblos indígenas hacen la propia comprensión de semillas, ¿no? La semilla como el cambio, ¿no? Los indígenas, los pueblos indígenas cambian las semillas, ¿no? Hay un cambio constante de semillas. Cuando van caminando dentro de un territorio y otro, ¿no? Porque el pueblo guaraní, embora luchen por la tierra, ¿no?, por su propio territorio, ¿no?, territorio que es un territorio ancestral, también tiene como un hábito caminar, ¿no? El caminar hace parte del propio guaraní. Entonces, en ese caminar hay una otra cartografía, ¿no? No es la cartografía colonizadora, la cartografía de la nación, ¿no?, demarcada,
Entonces, las fronteras son muy sutiles, ¿no? Hay cambios constantes, ¿no? Y yo creo que nuestra relación de caminar, ¿no? Por el territorio, las semillas también son semillas espirituales, ¿no? Son semillas no solo físicas, son semillas también de diálogos que se hacen, ¿no? Esa es la primera cosa. Y en relación al resgate de los valores, ¿no? Es muy interesante porque los pueblos guaraní y los pueblos caigangue son muy diferentes, muy, muy diferentes. Los pueblos caigangue decidieron políticamente entrar en el mundo blanco, entrar en el mundo para aprender las herramientas, como dice en mi exposición, del mundo blanco para se defenderse. El pueblo guaraní ha resistido, ¿no? Entonces, por ejemplo, las escuelas entran en el territorio caigangue hace mucho tiempo y las escuelas en territorio guaraní hace poco tiempo, ¿no? Porque para el guaraní la verdadera escuela es la casa de reza, ¿no? Es la casa de reza que está el centro de la comunidad. En esta casa, ¿no? Este hogar de la enseñanza, ¿no? Onde los Cuyak Caraí, que son las lideranzas espirituales, enseñan lo que es más importante para esa comunidad. Pero recientemente los guaraníes pasan a aceptar la escuela porque comprenden que la escuela puede ser un espacio importante para las luchas. Porque a través de la escuela, una escuela diferenciada, intercultural, una escuela propia, se llega a la universidad también. Y al llegar en la universidad, se ocupa espacios importantes como las carreras de derecho, de pedagogía, de medicina, ¿no? De la salud, y forma profesionales indígenas que van a trabajar en la comunidad, no más el profesional blanco, distante de la comunidad. Es cierto que la universidad tiene que se transformar, ¿no? Para hacer eso, pero la presencia física de los pueblos indígenas dentro de la universidad ha hecho tensiones. Hoy en Brasil estamos discutiendo la construcción de la universidad indígena. Por la primera vez vamos a tener una universidad indígena. Hay también 23 cursos de licenciatura intercultural indígena. Yo estoy ahora haciendo parte de la construcción de un curso, de una carrera de licenciatura intercultural indígena en mi universidad. Es una pelea grande, ¿no? Porque la universidad no acepta, ¿no? Es una carrera con otra organización, con otra perspectiva, y nos peleamos con la manera, las estructuras colonizadoras de la universidad. Pero es de esta manera que se hace cambios también. No sé si respondí, si comprendí bien la cuestión, pero un poco para dialogar. Muchas gracias, Magali. No sé si hay alguna otra pregunta. Están para el tema de la audiencia, por favor. Hola Magali, buen día. Me dejó sin palabras, muy acertada en su exposición. Y vengo de un territorio intercultural. Precisamente desde el primer día empecé a preguntar cositas aquí a los exponentes y usted eh, pues ha tocado eso de la interculturalidad, ¿no? Y para hablar de eso, pues tiene uno que hablar de la alteridad, de reconocer la presencia del otro y que cada uno ceda, ¿cierto? Entonces, aunque ya lo digo de todas maneras, le voy a la pregunta que quiero hacerle.
En la institución donde yo tuvimos una tarea grande de construir un proyecto educativo intercultural entre indígenas y campesinos, ¿cierto? Entonces, hay una lucha porque las autoridades indígenas querían administrar la institución, digámoslo así. Pero los padres de familia se opusieron, dijeron que el gobierno, o sea, la Secretaría de Educación, la que debería manejar la institución. De eso quedó un compromiso que es la constitución de un proyecto educativo intercultural. Entonces, la pregunta va en eso. ¿Cómo acercar campesinos e indígenas para construir ese proyecto, dado que pues los campesinos tienen su cosmovisión, los indígenas también, pero se pone uno a ver muchos aspectos de esa vida de ellos y son más las cosas que los unen que los diferencian, ¿cierto? De pronto la diferencia está entre en el indígena que ve la tierra como un colectivo, algo común para todos, mientras que acá el campesino tiene a hablar como como suyo algo, su pedazo de tierra como propiedad privada, digamos así. Pero en general es más lo que los une que los diferencia. Entonces, ¿qué recomendaciones me haría usted para llegar a mi institución para poder construir ese proyecto educativo intercultural? Gracias. Gracias por la pregunta. Diría que é um desafio, um grande desafio. Primeiramente, pensar a partir do pressuposto da filosofia intercultural, não? Eu penso a partir de alguns pensadores não importantes da filosofia intercultural, e não solo não pela experiência mesma não, do movimento, de como pôr em prática, não só teoricamente, o compromisso não, da filosofia intercultural, o pressuposto ético não, humano, pero não só humano, não, porque quando vamos falar de pueblos indígenas, temos que falar em humanos e não humanos, não? E temos que também reconsiderar a compreensão que temos de humanidade. La natureza, el mundo espiritual, não são coisas diferentes, não são coisas que estão presentes e apresentam a nós outros conhecimentos também, linguagens, modos de ser e possibilidades de interação, não? Então, há em la filosofia intercultural que eu tenho pensado não, há algum tempo, uma provocação muito importante, não, que nos faz necessariamente repensar nossos mundos, não? Porque se queremos, não, se desejamos nos poner em diálogo com o outro, não, com os outros, sejam quais forem esses outros, não, a natureza, não, os animais, a terra, não, os outros humanos e não humanos, precisamos de alguma maneira nos abrirmos, não, para ser esse diálogo. E é um diálogo sempre de mútua aprendizagem, não? Aprendemos e devemos aprender, não? Do contrário, não seria interculturalidade, não seria uma relação de interculturalidade.
Entonces, la interculturalidad nos pone el desafío de aprender constantemente, de estar abierto, de rever nuestras posiciones. No hay una verdad absoluta, pero hay perspectivas que se encuentran, ¿no? Y en ese sentido también no comprendo la filosofía intercultural como algo que se queda em um território único, não? La filosofia intercultural não é filosofia cultural, não? Quando eu falo dos pueblos indígenas e quando eu apresento as imagens, não? E um pouco da experiência de projeto, falo de uma perspectiva que é interdialógica, não? Que é interespacial, que é interterritorial, que é interepistêmica, que está sempre nesse movimento inter. É um movimento de deslocamento, não? De sair de nosso lugar, como o outro sale de seu lugar, e vamos construir um outro lugar possível de diálogo, de comunicação. Não, não creio que vamos compreender de uma maneira completa, plena, a cosmologia indígena. E eu creio que também não vão compreender o pensamento ocidental, não? Pero o que construímos e intentamos fazer é buscar um outro território possível de diálogo, não? E que nem sempre nos encontramos, nem sempre é possível fazer o encontro, nem sempre é possível fazer o diálogo. Há momentos que temos que retirar-nos, não? Então, o diálogo com os campesinos e os indígenas, acá em Brasil, devem conhecer, temos um movimento muito forte, que é o movimento Sem Terra, não? O movimento MST, o movimento Sem Terra, que é um movimento organizado, um movimento muito forte, não? Muito presente na vida política de resistência em Brasil. Pero el diálogo del movimiento Sin Terra, la comprensión del movimiento Sin Terra sobre la tierra es diferente del movimiento indígena, ¿no? Pero hay posibilidades de encuentro. Esto es la grandeza de los movimientos. Hay determinados momentos que vamos a estar juntos, que el movimiento Sem Terra, que el movimiento indígena, que el movimiento obrero, que el movimiento de las mujeres, el movimiento ecológico, el movimiento del pueblo negro, ¿no? Que es muy fuerte el movimiento negro en Brasil, ¿no? Hay momentos que vamos a estar juntos y necesitamos estar juntos para depender algo que es mayor, ¿no? Que es la posibilidad de sermos diferentes, que é a possibilidade de pensarmos um mundo novo, uma outra sociedade, onde o respeito aos direitos, o respeito aos direitos de viver de maneira diferenciada, autônoma, não? O respeito de viver uma sociedade justa, ética, onde a justiça social pasa pelo direito de ser e estar como uma decisão de los pueblos e de los colectivos. Então, a possibilidade de diálogo é a possibilidade de construção de uma utopia concreta del mundo que todos esses movimentos de alguma maneira buscam e querem construir. Pero há diferenças. E quando as diferenças acontecem, é necessário retirar-nos, porque vamos estar juntos onde é possível estarmos juntos. Não podemos pensar que todos os momentos vão ser momentos de estarmos juntos. É necessário preservar o segredo, é necessário preservar a maneira de pensar e de viver o próprio sentido de lo que é hacer política.
La política, la manera de comprender la política no es la misma. Los modos de hacer política no es lo mismo. O que aprendemos con los movimientos. Vemos em Brasil agora, por exemplo, um momento de eleições, não? Eleições por las alcaldes, não? E a direita cresce em Brasil. É algo impressionante. A direita não só cresce em Brasil, cresce em outros países da América Latina, não? No mundo. E isso nos hace pensar, há uma maneira de fazer política que temos que cambiar. Y que yo creo que estos movimientos, como los movimientos indígenas, pueden nos ensinar otras maneras de hacer política. Y tenemos que hacer esa escucha, ¿no? Para aprender. La izquierda debe aprender con los movimientos, porque el movimiento no puede se fixar, ¿no? El movimiento para ser movimiento deve se movimentar e se movimenta em diálogo com outros movimentos.